A alma de Vandaliel desceu sobre o mundo da origem. Ele assumiu que haveria grandes problemas com isso, já que não havia ninguém por perto para ver isso. Na verdade, não havia grandes problemas dentro da base. Os Bravers estavam dentro da sede principal de Rikudo e Litis, então nenhum deles viu a alma de Vandaliel e Litis diretamente. O que é isto? Há uma presença sinistra que me arrepia a espinha, gritou Derek. O que é isto? Itilites, como terei Litis alguém cuidando de mim, e eu sinto que terei Litis um calor no meu peito, e disse José. Derek e Joseph fizeram barulhos confusos, surpresos por terem reagido de maneira completamente oposta. Os Bravers podiam sentir que algo havia mudado, pois podiam sentir a quantidade esmagadora de mana que ele irradiava. Como as reações de Derek e Joseph Litis mostraram, como eles perceberam essa mudança dependia de terem sido guiados por Vandaliel e recebido sua proteção divina ou não. Em qualquer caso, Litis avança. Ainda temos de parar o Rikudo e os outros, disse Amemiya. O que Amemiya e seus companheiros precisavam fazer tinha mudado. Assim, eles rapidamente continuaram se movendo novamente. Enquanto isso, a aparência deste objeto grotesco tinha tomado todo o vento das velas de Rikudo e seus aliados, que estavam se preparando para interceptar Amemiya e os outros. Que diabos é isso? Rikudo gritou. Para ele, o objeto grotesco que ele estava vendo através da tela era tão chocante que a calma proporcionada por sua crença vaidosa de que ele havia se tornado um deus foi completamente surpreendida. Sem leituras dos sensores. Essa coisa é uma coisa física ou viva? Itilites um materializado e alguma coisa, disse Moria. A materialização do quê? Rikudo exigiu. Mana. Espíritos? Fantasmas dos mortos? É algo que foi criado através da magia? Os sensores de mana estão quebrados, por isso não posso dizer-lhe nenhum número exato, mas, e essa coisa está irradiando o atributo de morte mana. Moria e os outros ficaram confusos, não tendo ideia do que esse objeto recém-aparecido poderia ser, mas essa informação foi suficiente para levar Rikudo à conclusão correta. Magia de atributo de morte que pode suprimir a minha própria magia de atributo de morte, ninguém mais que poderia fazer isso, disse Rikudo. Essa coisa grotesca é o Undyad. Itilites Amamiya Hiroto. O quê? Mas Eilites deveria estar morto, exclamou Moria. Tá certo, disse Rikudo. Mas ele tornou-se um morto-vivo depois de morrer. Nós assumimos que ele tinha sido apagado da existência depois que destruímos seu corpo morto, mas, e talvez ele permaneceu de alguma forma. Ou talvez os Eilites voltem da vida após a morte. Tax. Posso acreditar que uma monstruosidade tão repugnante poderia ser outro humano, tal como nós. Mas por que é que ele apareceu num momento como este para interferir com os nossos planos? Perguntou Moria. Ele não deve ter razão para proteger o povo da Federação Nórdica e da República Chinesa, ou qualquer pessoa neste mundo para esse assunto. Moria sabia que Rikudo estava certo. Foi uma conclusão muito mais razoável do que acreditar que uma monstruosidade grotesca com o atributo morte mana tinha aparecido do nada sem nenhuma razão. Mas ele podia entender as ações de Amamiya Hiroto e Litis, Vandaliel e Litis. Ele parecia não se vingar dos outros indivíduos reencarnados, mas proteger o mundo de Rikudo, e Moria podia entender o motivo por trás disso. Os membros da oitava orientação que ele salvou. Poderia ser essa monstruosidade ligada a Amemiya Mei. Isso também é Amamiya Hiroto? Moria gritou em súbita realização. Isso mesmo, Moria, disse Rikudo. A verdadeira identidade da monstruosidade ligada à filha de Amemiya e a que a possui, é Amamiya Hiroto. E tenho certeza de que Amemiya Mei está acidentalmente usando magia de atributos da morte controlando-o, e com alguma forma de necromancia que convoca os espíritos dos mortos. Ele bufou de diversão. É ridículo que ele se torne um fantoche da filha das pessoas que o mataram. Tendo se recuperado de seu choque, Rikudo enfrentou as pessoas que escolheram segui-lo. Agora, lançarei todos os feitiços de encantamento que atualmente sou capaz de lançar sobre todos vocês. Juntos, nos livraremos dos Amemiyas e de seus filhos que estão no nosso caminho.
Na sede principal de Rikudou, o aparecimento da alma de Vandaliel causou apenas alguns segundos de atraso para Memia e seus companheiros e vários minutos de atraso em Rikudou e seus subordinados ou para interceptá-los. Mas Vandaliel passou seus 20 anos de vida em origem em completo confinamento, e mais de 10 anos se passaram desde que ele foi reencarnado em Lambda. Seu conhecimento das civilizações tecnológicas era apenas uma memória distante agora, e ele havia esquecido algo crucial e a existência de satélites artificiais. Havia satélites na origem, e todas as nações desenvolvidas podiam ver a coisa grotesca que apareceu na superfície do planeta. O diabo. O diabo está aqui. Dia do julgamento, como se diz na Bíblia. Hoje é esse dia. Por favor, espere. Podemos ter certeza de que este é algum tipo de ser sobrenatural. Pode ser um organismo que voa aqui do espaço sideral. Os países que compunham a União Europeia estavam em pânico depois de ver a alma materializada de Vandaliel. E don't importa-se com o que é esse monstro. A questão importante é, o que planeia fazer, e podemos fazer alguma coisa para o parar. A União Europeia estava num estado de pânico caótico, mas havia alguns que tentavam fazer com que os seus colegas voltassem aos seus sentidos. No entanto, os representantes da União Elitis e os presidentes de suas nações mais desenvolvidas estavam desaparecidos, efetivamente paralisando-a. Além disso, a alma de Vandaleuetas havia aparecido na fronteira entre duas grandes nações, longe da União Europeia, então eles não conseguiram tomar nenhuma ação definitiva. Mas havia uma nação em que uma série completamente ultrajante de eventos estava ocorrendo. Sergei, que havia realizado um golpe de Estado e se tornou presidente dos Estados Federais, gritou de alegria ao ver a alma de Vandaliel na tela na frente dele. Tats Deus! É a forma de Deus, a mesma que vimos nos nossos sonhos, ele exclamou. Ele tinha visto uma enorme alma de Vandaliel brincando com Mei em seus sonhos. Os partidários que Sergei tinha trazido com ele e que também eram adoradores secretos da oitava orientação, tinha lágrimas de alegria em seus olhos também. Tal forma sublime, e um murmurou. It vasilito um sonho. Foi um sonho, disse outro. As pessoas comuns presentes reagiram de forma diferente, no entanto. Que diabos é esse? E disse um, sem palavras. Oh meu Deus, e disse outro, orando silenciosamente ao seu próprio Deus. Aqueles que eram fracos de coração tinham até perdido a consciência. Enquanto isso, os técnicos estavam rindo como se tivessem enlouquecido. Ah, ha 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 ha. Estamos detectando mana do atributo morte do alvo. O número. Itilites imensurável. A nossa tecnologia Nationalities é incapaz de medir mana com um valor superior a 9,9 mil milhões. Itis tamanho. Itilites 300 metros de altura, e 1 quilômetro de diâmetro. Mais de 9,9 bilhões de mana. Não é algo contra o qual os humanos possam ter uma chance, disse o homem que havia sido nomeado por Sergei como diretor da agência de investigação. Havia lágrimas nos olhos dele. Ele tinha certeza de que essa monstruosidade grotesca destruiria este mundo. Senhores, preparem uma conferência de imprensa. Devemos anunciar isso aos nossos cidadãos, disse Sergei, trazendo os técnicos e o diretor da agência de investigação de volta à realidade. Devemos anunciar que fui nomeado presidente e que Deus desceu sobre o nosso mundo. Devemos tornar conhecida sua forma gloriosa. Parecia que Vandaliel se arrependeria de não ter dito claramente a Sergei e aos outros que ele não queria se destacar quando os conheceu em seus sonhos. Havia também nações que tomavam decisões que seriam consideradas sensatas para os países, ou talvez, para os humanos, tomarem. Essas nações eram a República Chinesa e a Federação Nórdica. Seus governos foram destruídos, e a segurança de seu povo mais importante pôde ser confirmada. Em nível nacional, ambos estavam efetivamente paralisados. Mas os governos locais ainda estavam funcionando, e quando a monstruosidade apareceu em sua fronteira, eles rapidamente mexeram várias aeronaves de vigilância, bem como aviões de caça para escoltá-los. Não importa como se olhou para ele, Vandaliel Elitis forma grotesca de Dilith é olhar amigável no mínimo.
E abaixo dele estava o laboratório de Rikudo e Litis, que era um segredo de Estado para ambas as nações. A aparição de Vandaliel ocorreu imediatamente após o contato ser perdido com os representantes que estavam estacionados nessa base e explosões ocorreram nas duas capitais. Era natural que eles tentassem determinar o que havia acontecido. Observamos Mana, que atribui a morte, mas não podemos medir seu número, relatou uma das tripulações de aeronaves de vigilância. O comprimento de onda não corresponde ao atributo de morte Mana que detectamos no local da explosão. A intensidade também é diferente. E está ficando cada vez maior, disse outro. O que está acontecendo? É gradual, mas a monstruosidade está aumentando. Seu diâmetro está aumentando apenas cerca de 1 metro por segundo, mas está se desenvolvendo ainda mais. O membro da tripulação da aeronave de vigilância estava a descrevê-lo como o Growth e um Development, mas foi esse o caso. Vandaliel estava sendo empurrado de dentro por um feitiço de Rikudo Orochi. Havia uma enorme diferença na quantidade de mana atribuída à morte entre Vandaliel e Rikudo. Era verdade que Rikudo estava bem treinado no controle da magia e superou Vandaliel em precisão, mas em todos os outros aspectos, ele não era páreo para Vandaliel. Mesmo a uma vasta quantidade de mana de que tanto se orgulhava agora ainda era uma pequena quantidade para Vandaliel, menos do que o equivalente a lançar um Death Cannon uma única vez. Se este fosse Lambda, Vandaliel teria espalhado e dispersado a onda de choque da morte de Rikudo Orochi em um instante. Mas este era o Origin, um mundo com leis da física diferentes do Lambda, e embora a alma de Vandaliel tivesse embodimento aplicado a ele, estava em um estado estável. Não havia nenhum corpo para agir como seu núcleo, como Mei fez para a banda. Assim, ele estava lutando para conter o feitiço de Rikudo Whis. Eu vejo. Foi-me dito que os deuses precisam usar energia ao interferir com o que acontece no mundo. Se tirates ainda mais dura sobre eles do que eu fazendo isso, então faz sentido que eles podem fazer isso tão facilmente. Ah, eu estou feliz que eu ainda seja um humano, Vandaliel pensou enquanto desejava silenciosamente que a Memia e os outros se apressassem e derrotassem Rikudo rapidamente. Mas os oficiais militares e soldados da República Chinesa e da Federação Nórdica estavam cientes disso, então a próxima decisão que tomaram foi incorreta. Não há dúvida de que esta monstruosidade foi criada pelo traidor Rikudo. Itilides a fonte deste mal. Ataque-o. Eles atacaram este objeto não identificado e hediondo. Era uma maneira simplista de pensar, mais razoável para qualquer ser humano. No entanto, e neste caso, confundir o escudo que estava protegendo-os como seu inimigo foi um erro fatal. O avião de caça quebrou sua formação de escolta e disparou mísseis contra a alma de Vandaliel. Vatilites disse Vandaliel em surpresa. Ele havia notado que havia aviões a jato voando ao seu redor, mas ele esperava ser atacado. Ele produziu um Impact Negating Barrier que minou a energia dos mísseis e os fez disparar mal. Oh! Impact Negating Barrier foi um feitiço que ele tinha usado antes neste mundo quando ele era o Undyad, por isso ele não teve dificuldades com isso. Mas porque ele foi forçado a lançar a barreira, ele foi empurrado de dentro pela onda de choque da morte, e uma parte de sua alma em forma de cúpula distorcida e inchada. Acreditando que este era um ato de hostilidade, os pilotos do avião de combate estavam preparados para disparar mais mísseis. O alvo mudou de forma, um piloto gritou. Vai contra-atacar? Pedindo permissão para disparar novamente, disse um segundo piloto. Quão problemático, disse Vandaliel. Normalmente, esses mísseis seriam uma ameaça. Se ele tivesse um corpo físico, ele sofreria apenas algumas queimaduras, mesmo de um golpe direto. Esses ataques foram muito mais suaves do que um golpe direto do punho de Bratio, o colosso do trovão Roarin. Mas não seria bom ser atingido por esses mísseis em seu estado atual, onde sua alma embodificada estava espalhada na forma de uma cúpula. Se ele fosse atingido diretamente, o impacto abriria um buraco e causaria o vazamento da onda de choque da morte. Em outras palavras, esses mísseis eram uma ameaça para as próprias nações que haviam enviado esses pilotos. O que devo fazer? Vandaliel se perguntou ao desviar a segunda rodada de mísseis com outra barreira, fazendo com que sua forma distorcesse mais uma vez.
O fato de serem aviões de combate era problemático. Eles estavam longe e voando em alta velocidade. Por outro lado, Vandaliel não conseguiu se mudar de sua localização atual. Se Banda estivesse livre, ele teria feito Banda lidar com a aeronave, mas Banda estava ocupado com seu próprio trabalho. Ele tinha preparado equipamento de transformação suficiente para cada pessoa que ele estava protegendo. Ele precisaria trazê-los para um lugar seguro, mas tal lugar não existia na sede de Rico Douroit. E agora, esse lugar não existia fora da instalação, também. Como Vandaliel estava sendo atacado por mísseis, não havia como impedir que um míssil perdido atingisse uma vítima desavisada. Seria melhor simplesmente desencadear a onda de choque da morte nessas aeronaves e nas nações que presumivelmente as enviaram? Se todos os inimigos em potencial fossem mortos, então as coisas estariam seguras por um tempo, e esses pensamentos passaram pela mente de Vandaleuetas. Apenas a Federação Nórdica e a República Chinesa teriam podido despachar aviões de combate e atacar-me tão rapidamente. Se eu fizer buracos e deixar a onda de choque escapar apenas em sua direção, o dano será limitado. A Iroicleo também será capaz de criar áreas seguras para evacuar as vítimas, e haverá menos pressão sobre mim. Com todas as coisas consideradas, ele tinha a sensação de que era uma má ideia. Vandaliel estava protegendo as pessoas de origem assim porque ele havia escolhido. Ninguém implorou para fazer isso. Então ele sentiu nada em particular sobre o fato de que eles estavam atacando ele. Além de perder sua vontade de continuar protegendo-os. O fato de que eles estavam atacando Vandaliel em primeiro lugar significava que eles pretendiam atacar a instalação de Rico Douroit. Isso significava que eles estavam considerando a segurança de Mei ou qualquer outra pessoa dentro da instalação. Em outras palavras, esses aviões de combate e as nações que os haviam despachado eram inimigos de Vandaleuetas, mesmo que os cidadãos comuns dessas nações ainda estivessem. Tudo bem, parece que estas pessoas serão destruídas antes de Ricudou, Vandaliel decidir. Assim como ele estava pensando em como ele precisaria fazer os buracos para que a onda de choque do atributo morte só fosse liberada no avião de combate. Wait, vozes gritavam de dentro dele. Quem é você? Vandaliel perguntou. O Optimus Ser. Somos os presidentes de várias nações, os que foram mortos por Ricudou. Estes eram os espíritos das pessoas que tinham sido mortas por Ricudou. Eles correram para aqui para deter Vandaliel. Ao matar seres vivos com a sua magia, ele absorve a sua energia e a sua mana aumenta. Assim, não seria sensato matar grandes populações de pessoas usando sua magia. Se você deseja matar grandes populações de pessoas, por favor use-nos em vez disso. Os espíritos, incluindo o ex-presidente dos Estados Federais, não tinham qualquer pensamento de querer proteger pessoas inocentes. Tudo o que eles tinham era um desejo louco de fazer qualquer coisa necessária para ser útil para Mei e Vandaliel. E ver, disse Vandaliel. Ítico é verdade que seria tolice adicionar ao poder de Rico Douroites. Mas usar vocês seria. Ah, eu tenho a ideia perfeita. Mas os Letilitis destroem apenas aqueles aviões de caça. Com isso, ele derramou cerca de 10.000 mana e as almas dos presidentes nos mísseis que estavam caindo no chão. Deixe isso conosco, Deus, os espíritos gritaram. Os presidentes, que agora se tornaram mísseis amaldiçoados cheios de espíritos malignos, se lançaram em direção ao avião de combate. Fomos presos? As aeronaves da Federação Nórdica estão atirando em nós, um dos pilotos da República Chinesa gritou. Um míssil inimigo está preso em nós, exclamou um dos pilotos da Federação Nórdica. Poderia ser a República Chinesa. Não. São os mísseis que disparamos. Os mísseis estão voando de volta para nós? Não tendo esperado que seus próprios mísseis se transformassem em mortos-vivos e fossem disparados contra eles, os pilotos do avião de combate começaram a fazer manobras evasivas e a lançar chamas de chamariz. Você não pode escapar de nós. Você acha que eles vão nos enganar? Os espíritos dentro dos mísseis detectaram os sinais de vida dos pilotos. Eles perseguiram seus alvos sem serem enganados pelas chamas de chamariz e os atingiram com precisão espetacular. O avião de combate explodiu no ar.
Vandaliel não tinha como dizer ao avião de combate além do avião de vigilância, mas os presidentes o fizeram, então o avião de vigilância que havia sido implantado por ambas as nações ainda permaneceu. Mas estas aeronaves recuaram rapidamente após o relatório da nave de vigilância para a base. O inimigo está de alguma forma usando nossos próprios mísseis para nos contra-atacar. Cancele todos os ataques. Cancelar todos os ataques. Agora, os Letilitis têm o Hiroshi a ajudar a criar uma área segura. Uma vez que eu faça isso, o outro eu e Hiroshi estaremos livres para se mudar, Vandaliel disse a si mesmo. Sem saber desses eventos ocorrendo no céu acima deles, Rikudou e Amemiya se enfrentaram, ambos acompanhados por seus companheiros. Parece que o OVA mudou bastante, Rikudou, disse Amemiya. Estás a falar da minha aparência? Ou você está falando sobre o fato de que eu traí todos vocês? Perguntou ao Rikudou. Seu rosto permaneceu o mesmo de antes, mas ele era mais alto, com a pele pálida e não um único cabelo em seu corpo. Havia algo nele que dificultava acreditar que ele era um organismo vivo. Se alguém afirmasse que ele era um manequim muito elaborado, teria sido crível. Ai-me falando sobre sua aparência e sua mana, é claro, disse Amemiya. Quanto ao facto de nos ter traído. Tatilites já vem acontecendo há muito tempo, certo? Mas quando começou? Foi esse incidente no laboratório, ou tensionaste trair-me antes dos Bravers se formarem? No sentido de me aproveitar de ti, começou antes da formação dos Bravers. Eu pretendia liderar a organização fazendo bom uso de você, Asahi e Indou. Mas, como adivinharam, decidi traí-los verdadeiramente quando soube da existência do Undiad. Amamiya Hiroto e do Magic, de atribuição de morte. E ver. Parece que há-me menos recortado para ser um líder do que eu pensava. Essa autodepreciação deixa-me um pouco triste. Afinal, isso significa apenas que sou excepcionalmente habilidoso. O que você acha? Você vai tentar dançar na palma da minha mão mais uma vez? Derek e Narumi fizeram expressões surpresas. Parecia que eles esperavam que Rikudou convidasse Amemiya para se juntar a ele neste momento. A situação mudou, você vê, disse Rikudou. Amamiya Hiroto tornou-se um espírito maligno, e os Eilites apareceram fora da instalação agora. Por mais irritante que seja dizer isto, ele possui mais mana do que eu. Ou a sua filha está a controlá-lo, ou ele está a controlá-la. Se o deixarmos em paz, Amamiya Hiroto provavelmente transformará este mundo em um mundo de morte que é desprovido de vida. Eu sei que você argumentou que o atributo morte deveria existir, ou certamente este não é um resultado que você pode acolher. Então, o que achas? Ele perguntou, mantendo silêncio sobre o fato de que ele era de fato o único tentando criar um mundo de morte que era desprovido de vida. Você pode atuar como um líder simbólico, enquanto eu cuido de todo o trabalho nos bastidores. Vai juntar-te a mim outra vez? Amemiya soltou uma risada autodepreciativa. Parece que você me levou para um imbecil absoluto este tempo todo. Rikudou, Aime não vai aceitar essa oferta. E você diz que Amamiya Hiroto vai criar um mundo de morte? Essa acusação está tão longe da marca que pode ser registrada em History. Parece que escolheu ser usado por Amamiya Hiroto desta vez. Você é um verdadeiro tolo, por completo. Não pode ser ajudado. Vou matar-vos aos dois. Rikudou gritou, emanando uma mana sinistra de todo o seu corpo. Ele tinha quase 100 milhões de mana, muito além da de um ser humano comum, e sua enorme quantidade fez Narumi e Derek vacilarem. Mas Yukijoro começou a rir. Você pretende matar essa pessoa com apenas tanto mana? Eu acho que você é mais adequado para ser um comediante do que um pesquisador, disse Bokor, rindo também. Isso lembrou os Bravers. Agora que você mencionou, Itirates não é tão esmagadora quanto ele, disse Nanamori. Bem, se eu tivesse que dizer qual dos dois é mais um monstro, Itilites definitivamente Banda, e Oudou concordou. Basta certificar-se de não dizer que onde ele pode ouvi-lo, avisou Joseph. Elotes bastante do tipo sensível, você sabe. Joseph fez com que as sementes das plantas brotassem, enquanto Eudou se mudou para proteger Nanamori, que estava encarregado da cura.
Derek juntou-se ao Youdou numa posição defensiva um momento depois, enquanto Narumi usou o Angel para permitir a coordenação em tempo real. E já sei tudo o que há para saber sobre as suas capacidades, gritou o Shaman Moria, enviando espíritos artificiais criados por sua habilidade para Memiya e seus companheiros. Go, Ifrit, Ymir e Sharon, o meu espírito de atributo de morte criado a partir de Rikudou Sanelitis Mana. Um gigante musculoso com pernas feitas de chamas se fechou em José. Um gigante feito de ar frio, cercado por uma armadura de gelo, avançou em Yukijoro. E um espírito que a Memiya e os outros nunca tinham visto antes, e um esqueleto empunhando uma grande foice, e foi desencadeado em direção a Nanamori. Sharon? Que parte dessa coisa parece um barqueiro? Gritou Derek. O esqueleto empunhando foice parecia muito mais diabólico do que o barqueiro que transportava os mortos para o outro lado do rio em troca de moedas. Derek desviou sua foice com um punho que estava envolvido em magia. O que? Ele proferiu em choque quando o encantamento em seu punho foi apagado. Os encantamentos dos atributos da morte também foram lançados sobre os espíritos. Você deve assumir que qualquer mágica será apagada no contato. Parece que o nosso equipamento está bem, porém, disse a Memiya. Quão problemático. Ignora completamente todo o bom senso. Derek murmurou, percebendo que ele seria capaz de confiar em suas capacidades físicas sendo impulsionadas por feitiços de encantamento. Damnite, que poder durável combina. Itilitz ileso mesmo depois de tocar na foice de Charonilitis, amaldiçoou Moria, percebendo quão poderosos eram os trajes usados por seus inimigos. Esse espírito artificial havia sido criado para fins de combate por meio de sua capacidade, e sua letalidade havia sido fortalecida por Rikudou. E, no entanto, o traje de Derek e a carne embaixo dele não foram prejudicados, mesmo depois de serem atacados por ele. Moria dificilmente podia acreditar nos trajes com durabilidade. Nesse ritmo, seria difícil matar Nanamori, que estava em serviço de cura. Mas isso não foi tudo. Se você pensou que minhas plantas seriam fracas para disparar, você estava enganado, disse Joseph. Ifrit, cuja letalidade também havia aumentado, deveria ter sido capaz de queimar facilmente as plantas de Joseph. Mas como Joseph havia garantido que essas plantas continham muita umidade, estava lutando mais do que Moria imaginara. Você achou que eu seria incapaz de lutar? Disse Bokor. Estimulando suas próprias células para produzir calor, ele envolveu Ymir, o espírito artificial que se aproximava de Yukijoro, em combate próximo. É verdade que Aime um amador quando se trata de combate desarmado. Mas com este equipamento que me foi concedido por Deus, posso comprar algum tempo. É improvável que Ymir perdesse, mas parecia que levaria algum tempo para vencer essa luta. Enquanto isso, os técnicos passaram por Moria para atacar Nanamori, soltando gritos de besta. Essas pessoas não eram mais dependentes de Rikudou por suas habilidades como técnicos ou pesquisadores, eram as pessoas que simplesmente conseguiram sobreviver jurando lealdade a Rikudou. Eles foram fortalecidos pela magia do atributo morte. Sua letalidade havia sido aumentada, e sua sensação de dor e medo havia sido anestesiada, e para que eles pudessem servir como soldados descartáveis. Vocês também podem ser vítimas, mas Aime não vai ter pena de vocês. Eu tenho tempo para isso, disse o Titã Rival. No final, os técnicos nada mais eram do que criações preparadas às pressas. Todos eles caíram, esmagados pela manipulação da gravidade de Val, antes que pudessem alcançar Nanamori. Este é o fim dos Bravers. Ainda pretende resistir? Gritou Onaito Nabeshima, usando sua habilidade que lhe permitiu materializar sua própria mana como uma camada invisível de armadura de atributo espacial. Por que você simplesmente não desiste de Amemiya? Eu acho que me juntar a nós seria muito mais sábio, disse Sumboshi Yazaki, que poderia manipular o tamanho dos objetos, enquanto disparava uma arma que havia feito dezenas de vezes maior. Não são apenas os bravos que chegarão ao fim. E pensaremos nesse tipo de coisa mais tarde, disse Youdou enquanto ele envolvia Nabeshima. Acho que vocês são os que estão encurralados, disse Narumi, esquivando-se da bala de 1 metro de largura que havia sido disparada por Yazaki. Rikudou, acabou. Você se tornou inimigo do mundo,
disse Amemiya, lançando vários feitiços com o efeito de ignorar defesa. Não, estou apenas começando, disse Rikudou, produzindo uma barreira. Os feitiços de Amemiya deveriam ser impossíveis de parar, mas a barreira os deteve facilmente. O que? Proferiu Amemiya. Yorp Ignore Defense é de facto uma capacidade surpreendente. Mas IUV sempre soube que não tem efeito se o seu ataque for atingido por outro ataque em vez de uma defesa, Avenilite Yu, disse Rikudou. Para dar uma analogia, se Amemiya estivesse balançando uma espada, Rikudou a desviaria com sua própria espada, em vez de tentar detê-la com um escudo. Mas o que Amemiya estava atacando neste caso era uma espada, mas feitiços em forma de flechas ou esferas que voavam rapidamente pelo ar. Desviá-los com ataques próprios de Onekra seria tentar atirar em uma bala que estava no meio do voo usando outra bala. Assim, Amemiya quase nunca encontrou inimigos resistindo à sua habilidade com este método. Essa barreira. Vejo que é uma barreira que ataca meus feitiços para sapar sua mana, disse Amemiya na realização. Tá certo. Este é o poder do atributo morte, disse Rikudou. Um feitiço básico de atribuição de morte que produziu uma barreira foi a maior ameaça para Amemiya Elite o Ignore Defense. E na origem, não havia substância que pudesse anular essa barreira como fragmentos de Orixalcum ou Rei Demônio. Agora é a minha vez. Chamas da morte, subam, disse Rikudou, evocando uma torrente de chamas azul-branco. Amemiya grunhiu enquanto se esquivava desse ataque. A quantidade de mana que ele possuía era muito mais do que qualquer pessoa comum, mas muito menor do que a quantidade possuída por Rikudou. Se ele tentasse se manter firme e colocar uma barreira para se defender contra os ataques de Rikudouis, eles iriam direto através da barreira e o esmagariam imediatamente. Mas tomar a batalha de perto seria uma má escolha. Devido à sua capacidade em crise de Learning Speed, a sua habilidade em combate desarmado e combate com uma faca ultrapassou a Amemiya Elite. Além disso, ele estava usando um corpo especial que havia sido criado com o propósito de aprender magia do atributo morte. Com Unlimited Development, as suas capacidades físicas ultrapassaram os limites humanos e continuaram a melhorar. Rikudou riu ironicamente. Yoruichi sempre foi dependente das suas capacidades. Eu sei muito bem disso. Agora, morra. Rikudou tinha lido os movimentos de Amemiya e encurralou-o contra uma parede. Ele lançou um feitiço para acabar com a vida de Amemiya Elite, que continha vários milhões de mana e era tão grande que Amemiya seria capaz de evitá-lo. Mas mesmo que Rikudou estivesse dando a Amemiya um sorriso desdenhoso, ficou claro que ele estava cauteloso com Amemiya. Ele estava cauteloso porque estava ciente de que ele não poderia ser vitorioso se ele enfrentasse Amemiya e Banda ao mesmo tempo. Dame-o, disse Amemiya, percebendo o que Rikudou pretendia fazer. Mas era tarde demais. O muro estava bloqueando sua fuga, e não era mais possível evitar o ataque de Rikudouroichi por conta própria. Mais reforços chegaram por trás do muro para salvar sua vida. Dai, falso herói. Rikudou rugiu. Ele desencadeou chamas azul-brancas que saltaram para engolir Amemiya. Mas no momento seguinte, um monstro metálico de 3 metros de altura. Hiroshi, usando seu equipamento de transformação, rompeu a parede. Ah! Hiroshi gritou. Hiroshi, és tu? Amemiya exclamou, perplexo. Donilita intimida o meu pai, seu sacana. Mana Bullet. Hiroshi gritou. Esse equipamento de transformação especializado em defesa era, como o próprio nome indicava, especializado em defesa. Assim, ele impediu seu usuário de usar qualquer coisa que não fosse magia de atributo de morte e magia de não atributo. Hiroshi, que não pôde usar magia de atribuição de morte, disparou o Mana Bullet, um feitiço sem atribuição. E estava a perguntar-me quem era. Citroites ninguém menos que Hiroshi-kun, disse Rikudou. Tats bastante a armadura resistente que Yoruichi tem lá, pelo menos na defesa, Yuati? Apesar de ser especializado em defesa, o equipamento de transformação de Hiroshi funciona como um meio mágico excepcional que suporta a conjuração de feitiços. Centenas de vezes as matérias-primas entraram em sua criação em comparação com o equipamento de transformação comum.
Seu desempenho como um meio mágico também foi várias centenas de vezes maior do que o de equipamentos de transformação comuns. E até mesmo equipamentos de transformação comuns realizaram pelo menos 2 vezes mais bem como a mídia mágica deste mundo. Assim, em o Mana Bullet lançado por Hiroshi, que havia recebido a proteção divina de Vandalioetas, teve seu poder amplificado centenas de vezes. E impossível! Rikudou gritou. Ele tinha produzido uma barreira, mas mesmo que tinha sido incapaz de parar completamente o enorme projétil preto. Tomando um golpe direto, ele foi enviado voando na parede atrás dele.